Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 76. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 11 minutos da sexta-feira, 4 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, segue bastante tarifado. E hoje falaremos de uma temática acerca do 4 de julho, afinal, chegou às mãos do presidente Donald Trump a BBB, a Big Beautiful Bill, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse nosso Petit Invest número 76, né? Edição de sexta-feira do Petit Jornal, para a gente falar sobre temas econômicos e tudo. E calhou, né, Daniel, dessa live acontecer exatamente no dia em que está para, de fato, ser concluída a aprovação da Big Beautiful Bill. E aí, Daniel, é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o cenário econômico dos Estados Unidos. Afinal de contas, Daniel, essa Big Beautiful Bill, ela tem um significado muito importante em termos econômicos, né? Me parece que, quando a gente for contar a história desse governo Trump, essa lei ela vai ter que ser mencionada, porque ela trata ali de uma série de questões fiscais importantes. E aí eu coloquei, Daniel, confesso, foi para você me ouvir, foi para que você nos desse atenção. Eu coloquei um título meio provocativo ali. A economia dos Estados Unidos, afinal de contas, Daniel, tem jeito ainda? Porque, só para a gente trazer aqui o cenário, o Daniel vai explicar isso aqui melhor, a economia americana ela continua sendo gigantesca, mas é uma economia profundamente endividada também. E Donald Trump ele tem aquela lógica de não aumentar impostos. Pelo contrário, ele quer baixar impostos. O que piora ainda mais o resultado fiscal. E aí ele aumenta tarifas para aumentar a arrecadação e diminuir o déficit fiscal, o déficit comercial. Ok, faz sentido. Quer dizer, não que a gente goste, né, mas faz sentido diante da lógica dele. Mas ele vai lá e aprova uma lei que vai exatamente no sentido contrário. É isso, Daniel, tá meio confuso, assim, qual o caminho que a economia americana está tomando e se ela tem jeito ainda. Conta pra gente aí. Tá bastante confuso. Aliás, a gente tem uma movimentação de grandes proporções no ambiente econômico internacional, no ambiente de investimentos. E, aliás, registro que esse episódio é o oferecimento dos nossos amigos da Rio Claro Investimentos. E, consequentemente, eles acabam nos ajudando demais a oferecer esse tipo de conteúdo. E se você precisa de auxílio para organizar os seus investimentos, se você está pensando no longo prazo, se você tem um projeto de aposentadoria, se você tem um sonho para realizar, não deixe de consultar os nossos amigos da Rio Claro Investimentos. Link no descritivo desse episódio. Você vai gostar demais do trabalho da Rio Claro Investimentos. Agora sim, Tanguy, você tem ali elementos de contradição na Big Beautiful Bill e na própria política econômica americana que levam a uma certa fragilização. Afinal, a gente está falando de uma lei que tem alguns pontos, né? O primeiro é o corte de impostos. Você estende de forma permanente os cortes de impostos de 2017 do próprio Donald Trump. Aí a gente está falando, por exemplo, de expansão do teto de dedução de impostos estaduais e locais de 10 mil para 40 mil dólares. A gente está falando de dedução de impostos sobre juros de financiamento, as chamadas contas MAGA, né, de poupança para filhos, dedução de impostos, né, sobre gorjetas e horas extras, expansão do crédito tributário infantil. Agora, a gente também tem ali cortes de programas sociais, redução de cerca de $1 trilhão no Medicaid, você tem cortes no Vale Alimentação, você tem restrições ao acesso ao Medicaid e você acaba ali tendo, consequentemente, uma ideia de também cortar gastos nas áreas sociais. Mas tem aumento de gastos. Então, você tem $150 bilhões para a defesa, você tem $70 bilhões para a fronteira. E o que acaba acontecendo quando você soma todas essas deduções de imposto e também aumento de gastos é que nós teremos um aumento do endividamento americano nos próximos 10 anos em algo em torno de $3,3 trilhões, segundo a Budget Commission, né, que está ligada justamente ao Congresso dos Estados Unidos.
Isso é muita coisa. Esse aumento de endividamento fragiliza a economia dos Estados Unidos, faz com que ela se torne realmente mais vulnerável, uma vez que o governo vai ter mais dificuldades de financiar o seu endividamento. Hoje, já não é mais tão seguro financiar o governo dos Estados Unidos como era no passado, e o governo dos Estados Unidos já não tem a mesma facilidade que ele tinha de ser financiado no passado. E isso é um problema grave. Isso é um problema que realmente traz consequências macroeconômicas abrangentes. Afinal, isso limita a capacidade do governo americano de reduzir juros como ele reduzia no passado. Isso acaba também trazendo elementos de fragilização do dólar. A moeda americana está muito mais frágil. Embora a moeda americana mais frágil ajude nas exportações do Trump e na redução das importações, esse é um elemento de perda de poder da economia americana, de perda de força da economia americana em termos internacionais. Daniel, eu sempre gosto de estender a análise no tempo, né, para a gente tentar imaginar qual é a consequência disso daqui para frente. Quando a gente fala sobre esse aumento de endividamento, Daniel, eu quero lembrar que no ano passado, em 2024, o endividamento do governo americano ele foi na casa de 6%, o que é muito. Então, a economia norte-americana ela não cresce. O endividamento a mais, né? O crescimento do endividamento, né? O déficit nominal foi de 6%, 6% do PIB. Quando a gente pensa no crescimento, no entanto, da economia americana, não chega nem perto disso, né? Então, os Estados Unidos se endividam muito mais do que crescem economicamente. Onde é que isso pode chegar, assim? A gente está falando já de uma proporção dívida-PIB que já é bastante elevada, já é bem mais de 100%. Aonde que esse cenário, ainda mais com a Big Beautiful Bill, pode levar a economia americana, Daniel? Num ponto no qual o endividamento ele impeça, por exemplo, que qualquer um financie o governo americano? O que você imagina daqui, se a gente for imaginar um cenário contínuo, sem grandes mudanças, sem grandes alterações, o que acontece com a economia americana daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, por exemplo? O risco, e claro que aqui a gente está trabalhando com cenários, o cenário tenebroso seria os Estados Unidos tendo um colapso fiscal, ou seja, perdendo ali a capacidade de refinanciamento dos seus títulos. É claro que é algo muito difícil no caso americano, porque você está falando de uma economia muito robusta, muito forte, que tem uma capacidade arrecadatória e que, bem ou mal, ainda emite dólares. O dólar talvez não esteja tão forte como já esteve no passado, mas ainda está bastante forte. E isso acaba sendo um elemento que tem que ser levado em consideração. Mas esse é o cenário desastroso. Os Estados Unidos perdem a capacidade de financiar o seu endividamento e os Estados Unidos viram uma Grécia, onde você precisa fazer um ajuste fiscal de grandes proporções, cortar gastos, aumentar impostos, para tentar recolocar a economia no lugar, o que faria com que você tivesse ali impactos sociais de grandes proporções e uma desorganização econômica grande. Você chegou a mencionar a questão das tarifas, e sim, as tarifas estão sendo utilizadas com objetivo arrecadatório. Só que é um objetivo arrecadatório que gera inflação, porque as tarifas pressionam a inflação dos Estados Unidos e, nesse sentido, está longe de ser a melhor estratégia ou uma estratégia que faça sentido. E até porque, quando a gente está falando de arrecadação via tarifas, ela não chega nem de perto a compensar esses cortes de impostos que estão sendo oferecidos, ou esse aumento de despesas que está sendo oferecido. Então, existe um cenário de fragilização da economia americana muito evidente. Não que a economia americana estivesse brilhante, digamos assim, nos últimos tempos, mas o Donald Trump tem acelerado esse processo de fragilizar determinados fundamentos. É claro que a economia americana é a mais importante do planeta, é a mais forte, é a mais robusta, tudo isso é verdade, mas ela está claramente tendo pilares fundamentais da sua hegemonia sendo enfraquecidos por conta de decisões governamentais que, na minha avaliação, são equivocadas. Agora, você acha que essa conta, quando ela vier, né, me parece que é meio inevitável, né? Você tem um endividamento cada vez maior e as medidas elas vão no sentido de endividar ainda mais. Essa conta chega ainda nesse mandato do Trump, Daniel, ou é um pouco mais para frente? Não chega no mandato do Trump, ele sabe disso, né? Chega bem mais para frente. Mas não importa, né? O que acaba acontecendo é que você deixa aí consequências que estão longe de ser triviais. Eu não estou sozinho dentro dessa avaliação, né? Tem gente que chama nos Estados Unidos de Big Ugly Bill, por conta justamente do crescimento do endividamento. Aliás, você teve parlamentares no Senado, em particular, né, republicanos, que disseram exatamente o que eu estou dizendo também. Gente, vocês enlouqueceram. Gente do Partido Republicano, né? Isso vai contra o equilíbrio das contas públicas, isso no longo prazo vai fragilizar
a economia americana. Mas na prática você tem o corte dos impostos corporativos. Lembra deles? Essa Big Beautiful Bill, ela consolida ali o corte de impostos corporativos. Os Estados Unidos praticavam impostos corporativos relativamente elevados e não praticam mais. A justificativa é que você pode atrair realmente investimentos para dentro dos Estados Unidos, você pode criar um ambiente propício ao retorno de empresas americanas que estão no exterior, mas de qualquer forma você está tendo um corte de impostos que não está sendo compensado pelo corte de gastos correspondente, o que desequilibra as contas públicas e aumenta o endividamento, fragilizando a situação fiscal americana e, no limite, o próprio dólar. Uma última coisa que eu queria te perguntar, Daniel, sobre essa arrecadação oriunda das tarifas de importação. O montante disso compensa de alguma forma? Estou pensando aqui em ordem de grandeza. Beleza, os Estados Unidos estão tarifando todo mundo e tudo, a gente não sabe exatamente em que ponto que isso vai se estabilizar, né? Então, ao longo dos próximos anos, qual vai ser a tarifa? Me parece que isso ainda está sendo discutido, vai ter acordo, não vai ter acordo com quem? Que acordo vai ser esse? Mas o montante de arrecadação, Daniel, ele compensa de alguma forma esse aumento do endividamento que a Big Beautiful Bill permite? Nem de perto. A gente está falando aí de uma arrecadação que aumenta, óbvio, ajuda, mas nem de perto resolve o problema e a necessidade de financiamento que o governo americano precisa para manter as contas públicas em ordem. 6% do PIB de déficit e, consequentemente, de impacto, 6% do PIB de déficit e, consequentemente, de impacto sobre o endividamento é algo monstruoso, é algo gigantesco. A bem da verdade, o déficit brasileiro é maior, mas ninguém precisa falar sobre isso. Mas o déficit americano, em proporção do PIB, está bem alto, e isso é um elemento de preocupação e não vai ser resolvido através da arrecadação de impostos via tarifas de importação. As tarifas de importação, nesse sentido, são ali um refresco, ajudam um pouquinho e tal, não resolvem nem de perto o problema, porque a arrecadação é em cima do mercado interno, em cima realmente das atividades de circulação de renda dentro do mercado interno ou sobre patrimônio, enfim, existem várias possibilidades de tributação para aumentar a arrecadação de impostos. E, claro, você pode optar por cortar gastos, mas cortar gastos precisa ser acompanhado ali de uma situação onde você não aumente gastos, né? Porque você está cortando gastos de um lado e aumentando gastos do outro, porque você está aumentando gastos em defesa. Incluiu ali até o domo, né, o domo de ouro que haveria nos Estados Unidos, apareceu nesse projeto da Big Beautiful Bill, mas é um governo americano que tem uma agenda muito própria, uma agenda muito particular e que parece pouco preocupado com os efeitos que isso vai ter no longo prazo, o que é algo diferente da história americana. Aliás, uma outra coisa que acontece nesse projeto é o aumento do teto do endividamento. O teto do endividamento também aumenta e isso é sempre algo que preocupa, né, no caso americano, e vamos ver onde é que isso vai dar, mas isso não vai estourar nas mãos do Donald Trump, e ele sabe disso, mas alguns pontos de fragilização da hegemonia americana já estão aparecendo e são preocupantes do ponto de vista da perspectiva americana. Daniel Souza, quando a gente pensa nos nossos investimentos, né, nos investimentos de quem está nos ouvindo, a gente pensa sempre no longo prazo, né? Nunca é algo que a gente vai pensar para daqui a 1 ano, 2 anos. A gente está pensando nos próximos alguns anos, né? Talvez alguns muitos anos. Então, naturalmente, se você pensa na sua carteira de investimentos, olhar para o que acontece nos Estados Unidos vai ser fundamental, vai ser crucial. E é por isso que a gente deixa, como sempre, aqui a nossa indicação da Rio Claro Investimentos, o pessoal que está muito antenado, muito atento a tudo o que está acontecendo no cenário internacional. O link está na descrição desse episódio. Não perde essa oportunidade, não. Aquele dinheiro que você tem guardado, aquele dinheiro que você reserva para a realização de um sonho, para você conseguir se aposentar, comprar um apartamento, trocar de carro, aquilo que você imagina como o seu dinheiro, né, o seu patrimônio, pode ser muito impactado por esse cenário todo, que você consiga com isso, portanto, um impacto positivo, né, já que a Rio Claro é capaz de fazer isso por você. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta com mais bate-papo. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.